Caravana Show! Mais uma vez a gente tá aqui, eu e o Thiago, meu parceirão. E aí, Thiago? Tudo bom? Dupla dinâmica, estamos de volta. Acho que nesse momento as pessoas já acostumaram que a gente sempre vai ser uma dupla, né? Espero que se acostumaram. Se não se acostumaram, Ainda dá tempo. ainda dá tempo, assistam os outros episódios do Caravana Show, que estão muito legais, não só com a gente, é claro. Tem outras duplas dinâmicas, mas estão muito legais. Inclusive, Thiago, explica aí pra galera o que que é o Caravana Show. O Caravana Show é uma ideia bem bolada que veio dos planos espirituais superiores. Veio encaminhada esse projeto, eles falaram assim: o mundo está precisando de algo como Caravana Show, um projeto desse Isso. tamanho. E o mundo precisa, tipo, dos Vingadores da parada aqui, do progresso moral. Então juntaram-se várias mentes brilhantes ali Nossa e Senhora. pra você ver, cara, o Nick Fury do mundo espiritual chegou falando, eu preciso juntar uma equipe dos melhores aqui. E aí veio a galera de São Paulo, veio a galera do Sul, veio a galera do Rio, veio a galera de Minas, veio a galera de tudo que é lugar, os cantos mais elevados do mundo, do Brasil. E teve essa proposta do Caravana Show, que nada mais é, pessoal, que um estudo aqui que a gente faz, né, sobre alguns temas do espiritismo. Agora a gente está abordando os temas iniciais. E aí a gente troca essa ideia bacana, vocês podem interagir nos comentários, por favor. É uma Por favor. conversa, um diálogo. Explica aí direitinho, Luísa. Explicou direitinho. É isso aí, galera. Então vocês podem já comentar, já curtir, já curte no começo para galera já conhecer também o Caravana Show. E claro, nos comentários vocês podem falar o que não entenderam, o que entenderam, o que concordam, o que não concordam. E o tema de hoje é sensacional, né? Eu acho que esse é um dos temas que a galera mais tem dúvida e mais gosta de saber, que é a vida após a morte, né? Com certeza, é aquele assunto, é a grande dúvida, né? O grande véu. E aí, pô, todo mundo vai morrer uma hora. E o que que tem Exatamente. depois, né? Exatamente, exatamente. A minha avó não é espírita, a minha avó é evangélica, e esses dias a gente estava almoçando e ela virou para mim e falou: E aí, Luísa, como é que é esse negócio de vida após a morte? Falei, ué, Que como assim, vó? responsabilidade, hein, cara? Falei, como assim? Ela falou, você aí você que é espírita, como é que é esse negócio? O que que acontece? Eu falei, mas minha senhora, a senhora nem é espírita. Daí ela falou, mas o que que acontece? Eu quero saber. Daí conversei com ela sobre isso. E, inclusive, isso foi muito bom para ela. Ela ficou muito mais tranquila, né? Eu tranquilizei a minha avó relacionada à vida após a morte. Mas Cara, bora começar? com certeza. Imagina a vida após a morte, tipo, a gente chegando meio que sem saber, tipo os rolês do Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Você tá num ambiente assim, você fala, Mais cara, aleatório o que que possível. eu tô fazendo aqui, entendeu? Aí você anda com a outra galera lá, e aí por aí você vai aprendendo na prática. Exatamente, aprendi na prática. Então, bora lá. Então, antes da gente começar, galera, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar acalmar nossos espíritos, nossos pensamentos, relaxar o nosso corpo e acalmar nossa mente. E primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos bons espíritos por estarem aqui ao nosso redor, acompanhando essa conversa, agradecer uns aos outros por estarmos aqui, tendo esse momento de troca, esse momento de aprendizado, e agradecer por tantas coisas que fomentaram esse momento harmônico, pacífico, esse ambiente que é propício ao aprendizado. Que possamos prosseguir com o estudo, de maneira a aprender o máximo possível, colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora sim, vamos começar. Depois de uma prece, né, gente? Tem que fazer a prece. Então, bora lá. Morri. E aí? O que será que acontece? O que vai acontecer comigo, com o meu espírito, com o meu corpinho? Depois que eu morrer, a gente reencarna direto? Será? Será que é isso que vai acontecer? O meu pai, que também não é espírita, ele sempre. Espírita ele é, né? Porque todos nós somos, vamos lembrar.
Ele sempre fala, ele acha que a gente morre e reencarna direto. Morreu, reencarnou. Essa é a teoria do meu pai. Mas será que é isso que a teoria espírita diz pra gente? Será que a gente vai reencarnar logo de uma vez? E aí, no Livro dos Espíritos, o Kardecinho, nosso parça, Allan Kardec, que escreveu todos os livros, né, que dão a base lá para o Espiritismo, diz o seguinte, né, ele faz a seguinte pergunta. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? Então, ele vai fazer a pergunta: quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente vai ter as mesmas percepções, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, né, das coisas? E aí os espíritos vão responder que sim, além de outras que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, que, no entanto, se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. Então, olha que massa, gente. Depois que a gente desencarna, a gente tem mais noção ainda das coisas. A gente tem mais percepções. A nossa inteligência, ela se manifesta mais, com mais força, porque isso é o que tem no espírito. E o nosso corpo, esse corpinho aqui, ó, ele pode atrapalhar um pouco, né? Ele deixa as coisas mais pesadas, né, Tiago? Sim, com certeza. É meio que a gente fica. As nossas habilidades, digamos assim, ficam um pouco limitadas por conta É. dessa ferramenta um pouco limitada que a gente tem, né? Mas que ajuda a gente pra caramba, ainda assim. Ah, não, com certeza, né? Enquanto a gente tá aqui, é extremamente necessária, né? E aí, o Kardec faz outra pergunta. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo, que é aquilo que a gente falou lá no começo, né? E aí os espíritos, sempre muito espertos, nos respondem. Algumas vezes reencarna imediatamente. Olha só, então a teoria do meu pai não é de toda errada. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Então a gente desencarna e fica lá fazendo outras coisas. A gente, na maioria das vezes, não reencarna direto. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Por quê? Quando a gente está lá, quando o espírito está lá e desencarna, ele não precisa ficar aprendendo entre as reencarnações, né? Porque é por isso que a gente tem esses intervalos, porque a gente aprende, porque a gente olha para trás, porque a gente tem esse planejamento reencarnatório necessário. E aí ele diz que no caso de espíritos superiores, às vezes e quase sempre é imediata. Os espíritos continuam. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, calma lá, vamos lá. Quando o espírito mais superior ele está encarnado, ele já tem as faculdades do espírito desencarnado, que é maior inteligência, maior percepção das coisas. E aí, quando desencarna, ele não necessariamente precisa ficar desencarnado para ter essas percepções que nós precisamos ainda. Já no nosso caso, a gente precisa desses intervalos para aumentar essas percepções e aprender cada vez mais. Complexo, né? É, mas é tipo dar uma Ferrari na mão de uma criança de 10 anos, né? Exatamente, é Ela verdade. não vai saber muito bem o que fazer. E o que ela fizer não vai ser aquilo que é adequado, né? Exatamente, exatamente. Muito boa essa sua comparação. E a gente, como crianças, necessita desses intervalos de aprendimento, né? De aprendizado. Aprendimento é ótimo. De aprendizado. É igual escola mesmo, né? A gente precisa desses intervalos entre as salas, né? Entre as aulas e os anos, para que a gente possa compreender. Inclusive, olha que legal. Cientificamente,
é comprovado que, por exemplo, a gente precisa de descanso, de sono, para de fato aprender. E é mais ou menos isso. A gente precisa sair do mundo grosseiro, do mundo corporal, para que a gente olhe para tudo isso, para que a gente aprenda de fato, e aí depois a gente volte. E aí, o Kardec não para de perguntar, né? Porque o homem era curioso. E ele faz a seguinte pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações, né? Porque se a gente tem esse intervalo e ele quer saber o que que significa a alma, né? O espírito. O que que a gente faz lá? E aí os espíritos respondem: espírito errante, que aspira a novo destino, fica esperando. Errante, galera, não significa espírito que erra, tá? Nesse caso. Pode ser também, a gente erra, erra, mas espírito errante significa espírito que não está encarnado. E aí ele continua perguntando: quanto podem durar esses intervalos? E aí os espíritos respondem: desde algumas horas, né, que é no caso daqueles que reencarnam quase que imediatamente, até alguns milhares de séculos. Olha que loucura, galera! Tem espírito que fica milhares de séculos para reencarnar. A gente vai falar sobre isso já já, sobre os porquês. Propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado de erraticidade, mas pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, olha só, alguns milhares de séculos significa muito tempo. E alguns espíritos acabam se perdendo no desencarne. Às vezes, eles ficam perdidos em alguns erros, às vezes ficam perdidos em alguns lugares e por livre-arbítrio, às vezes não voltam. É claro que em algum momento eles vão ter que voltar, porque a gente sabe que a reencarnação tem um propósito de aprendizado. Inclusive, a gente fez um vídeo, eu e o Thiago também, né? Dupla dinâmica, sobre reencarnação. E aí, nessa reencarnação, a gente sabe que a gente precisa aprender. Por isso que é necessário voltar. Por isso que diz que cedo ou tarde o espírito vai voltar para purificar esses seus erros, né? Não há limite máximo estabelecido quando a espiritualidade fala disso, ela garante que existe esse livre-arbítrio. Mas também não é sempre assim, né? A palavra mágica do espiritismo é depende. E aí ele continua perguntando, Kardecão: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser exposta como expiação, né? O que eu acabei de falar. A resposta dos espíritos é é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, não é sempre que a gente fica mais tempo lá no mundo espiritual porque a gente está fugindo de alguma coisa ou está perdido. Às vezes a gente fica mais tempo lá também para estudar, porque lá na espiritualidade a gente estuda, galera, a gente trabalha, a gente não fica sem fazer nada, não. Uma vez eu tô falante hoje, né? Perdão, galera. E eu tô errando todas as palavras também. Uma vez eu perguntei pra minha mãe, que é. Falei, mãe, quando a gente estiver na espiritualidade, a gente trabalha, né? Aí ela falou, trabalha. Eu falei, nossa, até espírito evoluído trabalha? Ela falou, muito mais. Eu falei, não acredito que eu vou ter que evoluir para trabalhar. A minha mãe falou: justamente por isso que você não é evoluída. Se fosse, não estaria reclamando. Então, galera, a gente trabalha, a gente estuda e a gente aprende também na espiritualidade. Quer colocar alguma coisa, Thiago? Cara, a minha expectativa de aprender matemática é lá, então Ah, assim, com
certeza. O que me anima em saber que eu vou poder estudar lá é saber que eu quero progredir aqui para eu poder ser digno dessas capacidades um pouco melhores do espírito, para eu poder aprender melhor matemática lá, porque na outra vida eu quero Mas entender. Eu com quero certeza. entender. E eles falam ali que a gente tem, às vezes, né, fica com mais habilidades, vai que dá. Né? E essa questão do espírito errante tem um grande clássico da música brasileira, do nosso querido Kid Abelha, que a menininha fala: Sou errada, sou errante, sempre na estrada. Então é um espírito que Perfeito. tá ali andando, tá ali no rolezinho dele, tudo. Ele não tá num lugar específico, ele tá ali, É isso. tá vendo? Perfeito, perfeita comparação. A Agora a galera vai entender. espiritualidade tá inspirando o Kid Abelha, cara. Com certeza. E aí o Kid Abelha tá aí ensinando a galera da espiritualidade, porque lembrando mais uma vez, somos espíritos. Muito importante isso, galera. E aí o Kardecão continua, não para nunca, e faz a seguinte pergunta: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E aí a espiritualidade, assim como o Kid de Abelha, responde: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Porque, galera, não precisam reencarnar mais. Só é errante aquele espírito que precisa reencarnar, porque ele está entre um estado e outro. Porque esse é o significado, né, de errante. Entre um estado e outro, né? Aguardando aquilo que é necessário. Os espíritos puros já não precisam mais reencarnar, então não são errantes. Mas só uma questão legal aí para a gente saber é que espíritos puros não precisam reencarnar, mas reencarnam se quiser, que é o caso do nosso querido, maravilhoso Mestre Jesus, né? GG reencarnou para auxiliar a gente porque quis, porque também tem seu livre-arbítrio, mas ele não era mais errante. A gente E aí, querendo se livrar logo daqui, o cara escolheu voltar, né? Olha pra você não, ver. perfeito, né? Pelo amor de Deus. Não sei. É isso que minha mãe falou, né? Você é, não é evoluída porque não quer trabalhar, filha. Se quisesse, estaria lá como Jesus, né? Querendo trabalhar. Nesse caso, O cara era. literalmente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, exatamente, exatamente. E galera, olha só, eu coloquei várias fantasminhas, porque a gente tá falando de vida após a morte. E esses fantasminhas são fofos, não são? Fala sério. São muito fofos. Eu amei. E aí, Thiago? Que acontece? O que a gente faz depois de morrer? Conta. Ah, depois de morrer, é igual eu falo sempre, condomínio espiritual, entendeu? Balneário Camboriú dos Espíritos, cada um vai ficar lá andando de jet ski, no Ah, sim, com condomínio com certeza. Jesus, os profetas, a turma toda lá, todo mundo junto, andando de jet ski, comendo frutos do mar. Com toda certeza é isso, galera. Se for assim, eu já quero o meu lugar lá, já vou fazer que naqueles comerciais de apartamento. Reserve seu apartamento em Balneário Camboriú. É onde É, eu quero ir, é onde eu quero estar, eu acho que a gente merece. com certeza. Mas, pessoal, uma das grandes dúvidas que ficam, né, é qual é o propósito da vida após a morte, né? Se às vezes a gente fica em dúvida do propósito da vida, né? Imagina depois de morrer. E aí a gente fica, pô, mas o que que eu vou ficar fazendo lá, sabe? Eu vou ficar lá como espírito errante, vou ficar andando aí que nem uma alma penada, vou puxar o pé das pessoas que eu não gosto, vou ficar fazendo besteira por aí no mundo, o que que eu vou fazer, né? E aí fica essa dúvida, né? Essa pergunta que a gente já começou a responder. A gente precisa trabalhar no mundo espiritual, né? A gente precisa. Poxa, já tá difícil aqui, né? Igual a Luísa falou, né? A gente precisa de descanso e até isso às vezes a gente não consegue por conta, às vezes,
da rotina de trabalho, me deu uma ideia muito boa. Vou fazer uma camisa escrito preciso dormir, né, para eu aprender, para eu trabalhar melhor. E vamos trabalhar, né, com essa camisa. Vamos vestir essa causa, gente. E que tipos de atividades, né, a gente tem reservado lá no plano espiritual? A questão do estudo. Poxa, a gente tem que estudar aqui, é estudo na escola, é faculdade, é pós-graduação, é curso, é mais não sei o que. Aí a gente vai para o espiritismo, para o budismo, para não sei o que, para religião. É mais estudo, estudo, estudo. Eu já não aguento mais estudos e nada entra na minha cabeça. E aí, como é que fica depois? Essa pergunta vocês vão responder nos comentários aí também, porque é um diálogo, então a gente quer saber a opinião de Boa. vocês. Mas vamos ver o que que a gente tem por aí em relação a essas perguntas, né? Entre os espíritos não encarnados, há aqueles que têm missões a cumprir, que se entregam a ocupações ativas, gozando de relativa felicidade. Quando a gente está lá lendo o livro dos espíritos, a gente vê uma definição de trabalho que é, nossa, enche o coração da gente de alegria, que é a ocupação do nosso tempo de uma forma útil. Nossa, então quantas coisas a gente não pode trabalhar enquanto está aqui? E imagina quando está lá, né? A gente tem que pensar um pouco na morte também como uma continuidade de uma jornada. E não como, uma jornada que acabou e aqui vai começar outra. Poxa, a gente tem as construções que a gente fez nessa vida, que a gente fez em outras. Então, é tudo uma grande jornada, né, da existência de nós enquanto espíritos, e a gente tem essas encarnações como etapas da jornada. Então, se a gente tem missões a cumprir aqui, se a gente tem determinadas tarefas aqui, determinados objetivos aqui enquanto seres, né? Poxa, lá não deve ser muito diferente, né? No sentido de que a gente também precisa fazer certas coisas do lado de lá, né? E são coisas úteis também. Tudo tem a sua utilidade. Então, essa que relação que a gente tem com o trabalho, né? Ó, já trazendo aí as críticas ao sistema de trabalho. Claro que precisam ser revistas, mas elas também existem do lado de lá. As missões, os trabalhos, sempre trazendo a questão como referência, né? Deve ser uma das coisas mais referenciadas aí do Espiritismo, né? O nosso lar. Pô, teve agora o filme dos Mensageiros, né? Existem propósitos lá também, né? Às vezes a gente está lá do outro lado e a gente pode ajudar um amigo que está aqui, um amigo às vezes que já desencarnou e está precisando de alguma ajuda que a gente pode fazer. Então, isso é trabalho, a gente está trabalhando. A gente tem tarefas dentro, por exemplo, como no próprio nosso lar, né, dentro de um condomínio, entre aspas, espiritual lá, né, no nosso lar, né, a gente tem tarefas também lá. Cada um tem o seu propósito. É como se fosse uma grande máquina e cada um tem o seu papel ali enquanto engrenagem. E isso também funciona do lado de lá, né, pessoal? Outros, como que flutuam no vazio e na incerteza, são esses, como que de abelha disse, os errantes, sempre na estrada na acepção própria do termo, constituindo na realidade o que se designa pela expressão almas a penar. Então são as famosas almas penadas, né? Em cidades do interior tem muito isso, né? Ih, alma penada. Ih, vai passar ali, aquele lugar ali tem um monte de alma penada. Vixe, Maria. Não é, cara? Não passa ali na frente do cemitério, não, de noite, porque tem alma penada. Aí você passa assim, você vai na expectativa de ver a galera ali encostadinha, né? Trocando ideia, jogando dominó. E você fala, pô, não era isso que eu tinha em mente. Mas existe essa relação, né? Com esse sentido de almas penadas. São os espíritos que estão por aí errantes, né? Em algumas vezes. E isso tem uma relação direta com a questão material, da relação com que esses espíritos têm com
esse aspecto material da vida, o apego das pessoas. A gente vai ver um pouquinho mais adiante, mais objetivado em uma situação em específico, um contexto, né? São os das casas mal assombradas. E aí a gente vai ver que tem muito essa relação, né? Do porquê que acontece isso. Vocês vão ter que ficar até o final, porque eu não vou dar spoiler. E Nossa, e esse assunto é massa, hein, galera? eu, se fosse Fica vocês, aí. ficava. E os primeiros nem sempre se consideram errantes, porque fazem uma distinção entre a sua situação e a dos outros. Ou seja, existe um propósito, né? Existe uma perspectiva diferente de uma situação. Então, você pode, às vezes, ir lá num rolê falando: caramba, onde eu estou? Estou aqui no rolê do Ronaldinho, ou estou em Alagoinha, como tem aquele meme. Onde eu estou? Exige ficar andando por lá perdido, né, em alguns, claro, isso com base nos aprendizados, nos estudos, na concepção de cada pessoa, na perspectiva, na construção que ela fez com base nessa vida e em outras vidas também. Tudo isso influencia um pouco. Por isso que, como a Luísa adiantou, a resposta universal aí do Espiritismo é depende. Porque pode acontecer como pode não, depende do que a gente está fazendo aqui agora, hoje, daquilo que a gente está correndo atrás, de como a gente está colocando o nosso tempo, né? É em algo útil, é em aprendizado, ou a gente está gastando mais em ociosidade. Tudo isso impacta no pós-vida também. Não é verdade, Luísa? É verdade, pesado, né? Porque pesado não, pesado no sentido de a gente ter que parar para pensar no que a gente está fazendo agora, né? No que a gente Uhum, está fazendo hoje. Porque essa é uma reflexão extremamente complexa, né? Quando a gente olha para o que eu estou fazendo hoje enquanto encarnada uhum. e sabe que isso vai refletir em como eu vou viver lá. Não existe castigo, não existe inferno, não existe alguém lá com um chicote batendo nas nossas costas, porque o que existe é a nossa consciência. Isso é complexo, né? E Exatamente. extremamente importante. E E isso impacta totalmente naquilo que a gente vai fazer lá. Porque, beleza, a gente pode chegar aqui e falar: poxa, eu quero tanto chegar na vida após a morte lá, né, como espírito legalzinho lá, fantasminha, bonitinho. E, poxa, trabalhar ajudando isso, isso e isso. Só que a gente tem que pensar, pessoal, a gente também está aqui como pacientes. Nós estamos aqui porque a gente também precisa de ajuda. Então, o primeiro passo para a gente querer ajudar lá ou até aqui mesmo é a gente se preocupando com aquilo que a gente pode agora. Então, é cultivando bons hábitos. Como a Luísa falou, não existe punição, existe consequência para aquilo que a gente faz. Como no Evangelho, até acho que na Bíblia, e em vários outros contextos a gente tem, é a questão da colheita e daquilo que a gente semeia, né? Né? Então, o caminho, a hora é agora, né? Qualquer minuto, se, o Thiago, pô, vai desencarnar daqui a 10 minutos, mas esses últimos 10 minutos, não quero agora não, hein, galera, só para ficar claro, Não fala é uma um coisa exemplo, dessa, Thiago. é um exemplo. Mas assim, se acontecer daqui a 10 minutos, esses últimos 10 minutos de vida que eu vou ter, poxa, vão ter certamente um impacto naquilo que vai acontecer depois, naquilo que está acontecendo agora. Então, a cada minuto que a gente tem, né, nessa dádiva da vida que Deus deu pra gente, é um momento que a gente tem de melhorar, de trabalhar, de aprender, de ensinar. E certamente, para a gente alcançar a posição de um dia sermos, né, mestres, de sermos ajudantes, a gente também precisa ter a humildade de aprender e de sermos ajudados. Perfeito. E aí o Kardec era um cara muito legal, né, cara? Ele tinha essa questão, ele fazia as perguntas que a gente fala assim: olha, o menino é brabo, né? Ele é inteligente. Que Então, ele é demais, né, cara? sim, e ele não cansava, né? Às vezes ele Uhum. até repetia a pergunta de um outro jeitinho para ver se eles estavam falando a verdade para ele. Eu acho isso ótimo. É, e aí os espíritos já falavam, já te dissemos, tu não Aham, tenta me enrolar não, hein? exato.
Isso é muito importante, pessoal, porque foi dito até nos estudos anteriores. Por quê? A questão da fé raciocinada. Hum. Poxa, eu estou entrando em contato aqui com os espíritos, beleza, mas eu preciso também ter a certeza de que eles estão me passando algo bacana. Então, Kardec, que era um cara da ciência, ele falou: se eu perguntar uma coisa de três formas diferentes, e eu obtiver três respostas diferentes, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Então ele Exato. fazia a mesma pergunta, às vezes três, quatro vezes, e os espíritos falavam, cara, a gente sabe o que que você está tentando fazer. Uhum. Então é muito bacana. E ele pergunta, de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não fazem do mesmo modo que nós outros? E os espíritos respondem, estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. E isso é muito interessante, porque já dá um ponto de vista daquilo que a gente está fazendo, pode fazer depois do que a gente vai precisar depois e o que a gente pode fazer agora, né? A gente pode estudar, a gente pode aprender com o nosso passado no sentido de o que que eu fiz hoje, né? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, como é que foi meu dia? O que que eu posso melhorar? Pô, acho que isso aqui eu poderia ter feito melhor, acho que isso aqui foi bacana, hein? Hoje eu consegui ter um pouquinho de paciência e não jogar o celular na parede. É bom, né? A gente tem a oportunidade de aprender com outras pessoas, né? Ver os conselhos, os discursos dos homens esclarecidos. E a gente tem, né? Então, esse, digamos assim, esse papel, né, de aprender. O aprendizado, como a gente está vendo, pessoal, é constante em nossa, não só a nossa vida, mas o nosso pós-vida também. Então, a todo momento é momento de aprendizado, seja não só teórico, como a gente vê na escola, e tudo é muito importante, mas também o aprendizado moral, que fala muito, muito, muito da nossa existência, né? A gente está vendo que essas coisas vão além do que a nossa vida. E aí tá o fantasminha bonitinho falando para você, ó, fortaleça o seu coração. Ah, fofinho demais, fofinho demais. Sabe o que eu tava pensando, Thiago? Que a gente é séria. Quando a gente é sério, quando a gente precisa ser sério, tá vendo? Não é? A gente não faz só piada, mas a gente é sério, tá vendo, galera? Tem Já que aproveita e ser. dá uma curtida aí. É, Você fala, vocês são sérios. é. A gente tem um momento, né, de seriedade. 99% é piada. Aí viu, ó que bonitinho o fantasminha. Vai falar que o fantasminha de óculos escuros não é bonitinho. Gente, Perdi a seriedade. não ter medo da vida Perdi a após a morte. seriedade. Acabou a seriedade. E aí ele pergunta também, na erraticidade o espírito progride? Por quê? Uma das grandes dúvidas é o que que será que espera lá? Eu vou ficar da mesma forma que eu tô agora? Vai mudar alguma coisa? O que que vai acontecer comigo quando eu chegar do lado de lá? E aí os espíritos respondem, pode melhorar-se muito, ou seja, você vai escolher isso, né? Você tem o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha, né? Naquilo que você tem, nas opções que você tem diante de você, o livre-arbítrio condicionado. Mas você pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que se põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, vocês estudaram no plano espiritual séculos para o Enem, que é a vida real, e vocês estão aqui fazendo a provinha do Enem, gente. E a gente tem que pôr em prática, né? Porque estamos todos juntos aqui. E se a gente quer passar de ano, a gente tem que estudar muito lá, a gente tem que estudar muito aqui e a gente tem que pôr em prática, né? Não é esperar, ah, mas o igual tem sempre a galera que fala, o plano de regeneração vem aí. O planeta de, ih, vai, esse negócio de coisa ruim é coisa do passado, porque a regeneração vem aí. Beleza, mas o que que a gente está fazendo para a regeneração vir? E o que que a gente está fazendo para manter o nosso lugar nessa turma que está querendo passar de ano? Isso dói, pessoal. Não é fácil a gente fazer esse tipo de reflexão, porque somos nós diante de nós mesmos, né? Então, nessa questão, e assim como em tantas as outras,
os espíritos nos colocam diante da gente, porque eles falam: você pode melhorar, você pode melhorar aí onde você está. Você quer melhorar? Sim, quero. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos começar a estudar, vamos começar a progredir, a não querer matar o coleguinha, que já é um grande avanço. Mas você quer? Quero. Então vamos lá. Agora você não quer? Não, não quero. Quero continuar matando o coleguinha. Ah, então você vai ficar aí até você decidir que você não vai matar o coleguinha, tá bom? Tá bom. E aí você vai ficar aí, vai ficar aí, vai ficar aí, nesse ciclo. E aí? Aí porque pergunta é, esse ciclo vai te levar aonde? A lugar nenhum. Então, quando a gente para pensar, por mais difícil que seja o caminho da porta estreita, como o pessoal diz, né, no Evangelho, né, a porta do bem é estreita, porque a gente tem tanta coisa para tirar a gente do caminho, né? Mas se a gente se propuser a todo dia ficar um pouquinho ali naquela direção, a gente já faz um impacto gigante, né, Luiz? Perfeito. Eu acho que uma coisa muito importante da gente lembrar que a gente não tá sozinho nessa caminhada, né? Uhum. Nem aqui e nem lá. A gente pode melhorar muito e a gente tem ajuda para isso. A gente tem ajuda para aprender e a gente tem ajuda para colocar em prática. A gente não tá sozinho, nem com pessoas aqui encarnadas, nem com pessoas desencarnadas. Porque de fato é muito difícil, porque a gente ainda está na infância, né, na questão evolutiva. A gente ainda tem essas dificuldades, mas a espiritualidade é tão boa que não deixa a gente sozinho. É isso aí. É aquilo, né? É uma experiência, a existência, é uma experiência individual, porém coletiva, né? Exato. Então, as pessoas que estão na nossa vida, elas estão por um motivo. Aprendizado na maioria das vezes. A questão das nossas famílias, né? As nossas aparentes inimizades no momento. É tudo uma construção para que a gente aprenda, para que a gente coloque em prática. Então, igual a Luísa falou, por mais difícil que esteja, tem um fantasminha de óculos escuro falando, calma, vai dar tudo certo. É isso. E aí chegou um tema muito, muito, muito perguntado e muito falado, principalmente pelos mais jovens e por nós mesmos, que temos essa, essa, enfim. E aí, as casas mal assombradas? Por que que tem espírito que assombra? Por que que tem pessoas que já saíram da vida encarnada, que continuam na vida encarnada, né? Entre aspas, que continuam aqui assustando algumas pessoas e habitando alguns lugares. Existe alguma forma de limpar, entre muitas aspas, esses lugares? Porque essa é uma questão, né? Uma dúvida. E quando eu estava estudando essa parte, me lembrei muito das Irmãs Fox. Que, inclusive, galera, se vocês não conhecem essa história, procurem, que é bem legal, que é lá do começo do Espiritismo, né? Concomitante, mais ou menos, com o Kardec. E aí, as irmãs Fox eram irmãs, duas meninas médiums, que moravam numa casa que começou a fazer barulhos, essa casa. E elas, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí, os dias foram passando e elas conseguiram começar a se comunicar com esse espírito que estava lá, que estava assombrando aquela casa. E começaram a conseguir conversar e auxiliar esse espírito. Eu não vou dar spoiler, procurem, é legal essa história. Mas por quê, né? Por que que isso acontece? Também no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as suas más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes, por que que eles não vão embora? Mesmo reconhecendo que isso pode ser um problema? E aí os espíritos respondem: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Elas continuam aqui. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes
o que tem de mal, por não se por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Então, galera, os espíritos estão dizendo que quando a gente morre, a gente não se modifica. A gente não vira anjo. Eu, Luísa, vou morrer e vou levar comigo todos os meus defeitos e todas as minhas qualidades. Se eu for uma pessoa extremamente ligada à minha casa, eu vou ficar aqui na minha casa, né? Não vou. É só um exemplo, pelo amor de Deus. Mas eu vou ficar aqui na minha casa assombrando as pessoas que vão morar nessa casa. Tem muita gente que desencarna e fica. Só por momentos ele entrevê a verdade, e assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, às vezes, espíritos ficam séculos e séculos naquelas casas, séculos e séculos naqueles lugares, até compreenderem que não necessitam daquilo, até compreenderem que podem ir embora, né? Que não precisam continuar ali. No nosso lar, a gente no filme, né, para quem leu também, mas no filme a gente vê que o André Luiz, ele não fica na casa, né, assombrando, mas a gente vê que ele é muito materialista, né, enquanto ele não sai ali do umbral. Então, tudo que ele continua ali é porque ele é muito ligado também à parte material. Então, para ele sair dali, ele precisa enxergar a verdade para conseguir alguém retirar ele dali. Acontece a mesma coisa com os espíritos que ficam nesses lugares. É isso, né, Tiago? Falei, expliquei certinho, bonitinho? Olha, eu fiquei até com certo medo aqui. Vou me afastar aqui das coisas, vou começar a andar na rua, porque quero ficar preso aqui não, mas, cara, é bem legal isso, né? É legal seria uma palavra às vezes forte, mas essa questão das paixões. Meu cachorro tá até se manifestando ali, tá vendo? É Tá vendo? perigoso. Pelo amor de Deus. Mas essa questão das paixões, né, é um termo que, quando eu li a primeira vez, eu falei, uai, mas se ter paixão é ruim? Como assim, né? Falei, poxa, termo tão romântico, né? A gente ouve aí. Mas É nesse verdade. caso são os excessos, né? Aquele desejo em excesso. É você querer aquilo de uma forma, né? Poxa, quero, quero, quero. E acaba que, né, essas paixões, quando a gente nutre por coisas, igual a Luísa falou, a gente está aqui em vida, a gente está aqui nutrindo. Como eu falei, pô, se a vida após a morte é uma continuidade da jornada, não é como se magicamente tudo aquilo que for bom vai ficar com a gente e tudo aquilo que a gente tem de ruim vai virar purpurina no ar e a gente vai subir, né, É, com anjinhos e pombas e arpinhas e coisas legais pro Balneário Camboriú dos espíritos. Não é assim. A gente fica com isso, igual. Como é que a gente. É a mesma forma que a gente sai de casa, deixa o nosso gatinho e fica o dia todo pensando: meu Deus, será que meu gatinho tá bem? Ah, meu Deus, será que meu gatinho, sei lá, sujou aqui tudo, pulou na minha estante, rasgou meus livros? A gente também fica, de uma certa forma, assim no pós-vida, né? A gente fica, ih, aquela casa, hein? Nossa, minha casa, ih, minha casa, eu não posso ficar longe da minha casa. Ih, aquela pessoa, eu não posso ficar longe daquela pessoa, não estou pronto para ficar longe daquela pessoa. exato. Aí dá ruim. E tem também aqueles espíritos que a gente chama de zombeteiros, né? Que não necessariamente ficam só presos àquele ambiente, mas eles gostam de assustar pessoas, eles gostam de fazer barulhos. E aí, é claro que eles permanecem naqueles lugares porque sabem que vão assustar. Então, galera, não necessariamente um espírito que está em determinada casa é porque ele está preso ali. Às vezes ele está ali para rir. Ele e os amigos dele estão lá rindo da nossa cara, morrendo de medo. Então, a gente não precisa ficar com tanto medo assim, porque não são demônios ou coisas que as pessoas dizem ser. São espíritos que estão rindo da nossa cara mesmo. Como diria a bruxa do 71, isso é obra dos espíritos É, zombeteiros. e espíritos zombeteiros rindo da nossa carinha.
E aí a gente pode pensar na doação do amor, porque a dica para quem acredita que exista uma presença negativa, né, em casa, que sente aquela presença negativa é, além de fazer o evangelho no lar, extremamente importante, uma vez por semana, no mínimo, é a prática do amor, o envio de luz através da prece. Se a gente sente alguma coisa assim, fazer uma prece é importante, pedir por aquele espírito, encaminhar o espírito para algum centro espírita, né? É muito importante isso. Ou seja, ações que gerem boas energias para o ambiente. Em outras palavras, essa doação do amor pode auxiliar no processo de cura desse irmão ou afastá-lo para locais que são compatíveis com a sua energia. Inclusive, pedir para os espíritos superiores ajudarem esse irmão é muito, muito importante também. Nós somos responsáveis pelas nossas companhias espirituais. Então, espíritos vão se aproximar pela nossa vibração. Se a gente está vibrando baixo, a gente vai atrair espíritos que estão vibrando baixo, e vice-versa. A gente pode até sofrer um forte processo obsessivo, mas se a gente manter a vibração no amor, nenhum irmão encontra acesso em nossas vidas. Assim, também evoluímos com a oportunidade diante do que acreditamos ser uma casa mal assombrada. Se a nossa casa, na nossa cabeça, está mal assombrada, a prece e o evangelho no lar são receitas. Receitas que limpam aquele ambiente, ajudam aquele ambiente e ajudam aquele irmão que às vezes está preso naquele lugar, inclusive sofrendo. E aí tem uma outra pergunta que o Kardec faz: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Né, os espíritos que estão lá entre o desencarne e o próximo reencarne. E aí os espíritos respondem: mais ou menos conforme os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Ou seja, se a pessoa não é tão ligada à matéria, eles podem ser felizes. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios para alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo a sua vontade, representando isso para ele uma punição. Porque seria muito fácil, né, galera? A gente falar, ai, eu fiz um monte de coisa errada, eu sei, Mas olha, na próxima encarnação, eu posso reencarnar na Suíça, com uma família rica, sem nenhum problema, com filhos maravilhosos. Seria muito fácil, não é mesmo? Claro que a gente faz a nossa programação reencarnatória junto com a espiritualidade. As nossas vontades são ouvidas, elas não são levadas zero em conta, né? A gente tem essa voz, a gente tem esse livre-arbítrio. Mas ter essa vontade 100% de acordo com o nosso egoísmo e com a nossa materialidade, nem sempre é ouvida, né? Porque a gente necessita do aprendizado, e a espiritualidade mais evoluída sabe qual é esse aprendizado. Senão seria fácil demais, né, Tiago? Nossa, seria incrível, fantástico. Já estou esperando a minha vaga lá nos Alpes suíços para eu esquiar e comer É. chocolate e ficar de boa, né? Mas infelizmente não é assim, né? E mais uma vez os espíritos trazendo, né? Depende de você, conforme os seus méritos. Exato, exato. E aí, o Kardec faz outra pergunta: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Porque lembrando que a gente tem diversos mundos. E aí, os espíritos respondem: depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria. Olha só, a gente não fica totalmente desprendido e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui objetivo para que devem tender os seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Então, vamos lá.
A gente, enquanto encarnado, está tentando evoluir. Se a gente se mantém no mesmo grau evolutivo ou um pouquinho mais evoluído, a gente continua perto do mundo onde a gente está encarnado, né? Por exemplo, as colônias espirituais, o nosso lar, que é o maior exemplo que a gente tem, são em cima da Terra, né? Eles ficam aqui, pertinho da Terra. Então é para lá que a gente vai, para lugares próximos, porque a gente necessita, provavelmente, reencarnar no mesmo lugar. Se a gente vai reencarnar em outros mundos, a gente vai para aqueles lugares em outros mundos, para também se preparar para aquela encarnação. E eles continuam. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A gente vai lá visitar para ver como é, para falar, ó, se você continuar trabalhando, estudando, aprendendo, colocando em prática, olha aqui para onde você vai, que lugar legal. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que habitam, e poder habitá-los mais tarde. Olha essa estratégia dos espíritos. Eles vão lá e levam você para um lugar incrível e falam, ó, quer? Você quer? Você quer? Você quer? Então, trabalha, se esforça. Volta para lá e se esforça. Cara, isso é incrível, né? Eu achei uma estratégia maravilhosa. Basicamente, você mostrar o chocolate para a criança e falar, ó, você quer? Então faz assim. Faz esse negócio aqui, ó. Porque é isso que a gente necessita, né? E A gente funciona, né? necessita e funciona, exatamente. Eu adoraria ir lá ver como é que é, e isso me motivaria muito, de verdade. Eu acho que provavelmente já devem ter feito isso comigo, e eu espero que tenha me motivado, né? Porque tô aqui encarnada e espero que tudo que eu tô aprendendo, estudando, me esforçando, esteja valendo a pena, em nome de Deus. E aí, Thiago, como é que faz isso? A gente se encontra com Deus? Se eu quiser falar com Deus, é uma dúvida, né, cara, que fica porque eu, quando era mais novo mesmo, não que eu seja um idoso hoje, mas quando eu era mais novo do que eu tô hoje, eu tinha essa concepção, né? Poxa, uma das coisas mais legais que vai ter quando eu morrer vai ser que eu, pô, vou trocar ideia com um cara, com Deus. Vou falar pra ele, poxa, tu não podia me colocar num lugar melhor, não. Pô, tu não podia fazer a menina que eu gosto ficar afim de mim também, não. Pelo amor de Deus, cara, que história é essa? Não precisa me castigar dessa maneira. Mas é uma das perguntas que mais guiam, né? Muitas das vezes a busca pela religião, né? E Deus, esse ser, eu vou me encontrar com ele algum dia, depois que acabar essa parte da jornada? E os nossos familiares, né? Como que vai ser esse contato novamente? Será que a gente pode saber as pretensões de Deus, do gerente? A gente pode visitar, né, aquelas pessoas que a gente ama e já se foram, né? Vamos ver o que esse estudo boladíssimo tem a nos dizer. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então não vai ser fácil também não, pessoal. Não são todos os espíritos que são permitidos ver a Deus, né? O Deus se comunica através desses espíritos mais elevados, né? E ele permite com que esses espíritos entrem em contato com ele através de diferentes formas, que a gente ainda não está em nível de capacidade para compreender na totalidade isso. E esses espíritos transmitem as mensagens de Deus, as suas intenções, né? E a gente, como criações de Deus, a gente tem a ciência do Criador. Então, a nossa consciência dentro de nós tem essa certeza de que Deus, aquilo pulsando dentro da gente, de que existe algo além, de que ele existe, né? Então, é uma prova de que a existência de Deus está aí dentro de nós. Mas só os espíritos mais elevados têm acesso direto a Deus, às suas intenções. E aí Kardec complementa. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? E aí os espíritos respondem: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a nossa consciência martelando ali na cabeça da gente, a proibição de fazê-la ou dizê-la.
Não tendes vós mesmos pressentimentos, que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isso ou aquilo? A gente tem ali aquela encruzilhada da vida. A gente fala, vou para um lado, eu vou para o outro, né? Um lado tá cheio de arco-íris ali, uma cachoeira, pro outro tá cheio de morcego e tudo, não sei o quê. Eu vou para lá, então a gente fica com essa conversa constante com a nossa consciência. E o mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Então também até isso, pessoal, a gente precisa também permitir com que isso aconteça. A gente tem uma escolha. A gente pode conversar com a nossa consciência ou a gente pode ficar assim, ignorando, 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 até uma hora que quando a gente falar com a pessoa, pô, cadê minha consciência? A gente tá fazendo tanto trabalho em ignorar ela que a gente vai ter um trabalho maior depois para ouvir ela novamente, né? Então, o trabalho com a consciência é um trabalho constante. O trabalho de ouvir Deus no nosso interior, de ouvir as boas intuições que ele passa pra gente, é um trabalho que precisa ser construído constantemente, porque é um trabalho, né? E todo trabalho tem a sua escala de progresso, a sua escala de desenvolvimento. Então a gente precisa desenvolver esse trabalho também. E a pessoa, Luísa, você trocando ideia, falando daí, pô, a gente trocando, fazendo fofoca com Deus. Eu acho assim que Deus não faz fofoca, né? Eu acho que a gente é muito infeliz. Não, eu acho que Deus deve ser uma coisa muito maneira, cara. Ele deve ser. Nossa Senhora, meu Pai de Deus. Eu não consigo nem imaginar, assim. Sonho, né? Sonho. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. E ele já fala com a gente de outras formas, né? Ele é tão pai que ele fala com a gente de outras formas, pela natureza, pela nossa intuição, pelo amor que a gente sente pelas coisas, pelos outros. A gente só não consegue ver e compreender de fato ainda, né? Mas ele nunca foi embora, né? Ele sempre tá aqui pertinho da gente. Exatamente, seria muito legal um rolezinho com Deus, eu não vou mentir. Legal. Mas quando a gente chegar a espíritos evoluídos, a gente vai perceber que o rolezinho com Deus não é tudo. E aí a gente vai perceber que tem formas melhores, igual a Luísa falou, né? São coisas tão maneiras que a gente fica até encabulado de pensar, né? A gente fala, nossa, mas deve ser algo assim incrível. E a única coisa que a gente consegue no final desses pensamentos é falar, poxa, eu quero muito melhorar. Eu quero muito ser digno disso, porque a gente precisa. E a gente está tendo a oportunidade. E uma coisa que é muito bacana que a Luísa falou é que tenho certeza de que um dia a gente vai conseguir, porque é um destino que Deus colocou para todos nós, né? Que é essa oportunidade do progresso e que uma hora ou outra ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a partir das nossas escolhas, né? Sim, exatamente. E aí, um lindo fantasminha assustador ali no cantinho vem nos animar e trazer mais um complemento de Kardec, que é: Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermediário de outros espíritos, né? Ele passa um telefone sem fio, como é que acontece isso? Aí os espíritos trazem, ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio de espíritos superiores em perfeição e instrução. Quando a gente para ver alguns relatos que os espíritos trazem em algumas obras, né, obras complementares ou até mesmo algumas construções que o Kardec faz, os espíritos em estado muito, muito, muito elevados e puros, eles não, às vezes não conseguem se comunicar de uma forma direta, às vezes com espíritos menos elevados. Precisa de um intermediário. Agora vocês imaginem isso com Deus, que é o Criador, né? Que é a pureza máxima, o amor supremo. É claro que isso ocorreria também de forma semelhante. Então Deus, ele se faz dessa forma. Os espíritos que estão prontos, que estão preparados para entrarem em contato com Deus, com o Criador, para compreenderem o que é Deus, né? Porque a gente até hoje está fazendo estudo para bugar a mente sobre o que é Deus, né? Então, quando o espírito está pronto para esse momento, aí sim, Deus também está pronto para esse espírito. Deus está sempre pronto. E aí, diretamente, ele pode estabelecer um contato, e através disso, esses espíritos estabelecem contato com outros espíritos que estão prontos para terem contato com eles, e aí por aí vai, até que tudo isso é espalhado de uma forma, né, a mensagem de Deus é espalhada dessa forma, digamos assim, indireta, porém, né, como são por espíritos bons, né, essa essência da mensagem dele ainda permanece, esse amor, essa pureza dessa mensagem. Então, nossa, já pensou assim, mensagem de Deus? Que legal que deve ser.
É mais um exemplo, de novo, de Jesus, né? O cara veio pra cá e ele, né, conversava com Deus em alguns momentos, ia lá pra montanha. Ó, só um minuto que eu tô falando com meu pai. E aí, e aí depois ele passava os ensinamentos e... Ai, Eu enfim, imaginei, eu não vou mentir se eu não imaginei Jesus com um Nokia, daqueles que abrem, subindo um monte, falando, só um minuto, só um minuto, querido. vou falar com o pai. Oi, pai. Desculpa aqui, tá? Vamos me chamando. Enfim, enfim, é isso, assim. A gente, a gente já recebeu tantos, e mesmo pelos emissários, a gente já teve tanta dificuldade de compreender os ensinamentos de Deus, então, mesmo que viesse uma resposta direta, né, de Deus, talvez a gente ainda não tivesse pronto, né, como você estava falando. E quando a gente estiver pronto, a gente vai, com certeza, conversar com Deus e sentir todo esse amor, né, porque é isso, é amor. É amor. Exatamente. E, pessoal, quando a gente diz avanço, né, no Espiritismo, a gente tem essa questão. Muitas pessoas elas podem pensar, ah, mas isso então, vocês estão falando de estudos, vocês estão falando de aprendizado, vocês estão falando de palestras, de coisas assim. Então vocês estão falando sobre uma pessoa intelectualizada, uma pessoa puramente, aquela pessoa que você olha assim e você fala, nossa, que pessoa intelectual, com óculos, que tem quase uma lâmpadazinha em cima da cabeça da pessoa, de tão intelectual que ela é. Mas não é isso, pessoal. No Espiritismo a gente aprende que o progresso intelectual ele é de extrema importância. Porém, ele precisa ser aliado com o progresso moral. Porque pensa, tantas mentes brilhantes que fizeram tantas coisas inteligentes, mas na hora de colocar um uso para certas coisas, esses usos resultaram em destruição, em tristezas, em mortes, em desolação. Então, assim, é claro, é primordial o avanço intelectual, mas é fundamental o avanço moral também. Porque o que seria o intelecto se a gente não tivesse a moral para utilizar da melhor forma que a gente pode fazer, né? Então, é muito sobre esse progresso moral que os espíritos vêm ensinar a gente, né? Eles vêm trazer essa mensagem, Jesus veio trazer essa mensagem, né? De que o progresso moral é o que vai nos permitir progredir enquanto espíritos, enquanto seres humanos, pessoas, e quebrar esse ciclo de dor, de tristeza, de mágoas, né? Então, quando a gente para pensar, igual a Luísa trouxe nessa questão das paixões que prendem a gente a coisas materiais, quando a gente progride moralmente, a gente tem consciência de certas coisas, né? E a gente passa a enxergar elas de uma perspectiva diferente. Não estou falando que a gente vai deixar de amar, ou que a gente vai deixar de fazer certas coisas, porque existe também essa imagem de que, ah, então o espírito ele tem que ser frio quando uma pessoa morre, porque ele tem o intelecto avançado nessas questões e a moral desenvolvida. Não é isso, Exatamente. né? A gente vai sentir, a gente vai amar sempre. A gente E, vai sentir saudade, a gente vai chorar, a gente vai e rir, deve, com deve. Tem certeza. uma, tem uma não. A entrevista do Chico, a entrevista mais famosa dele no Pinga Fogo, ele fala isso. Ele fala que as lágrimas das pessoas que ficaram fazem muito bem para os espíritos que foram embora. É claro que manter esse sofrimento eterno e ser uma pessoa revoltada quanto a isso faz com que esses espíritos sofram, inclusive nós que ficamos. Mas as lágrimas, a saudade faz bem, porque mostra amor. Então, a gente pode sentir, sim, a saudade, a tristeza naquele momento. Não se culpem em relação a isso. Exatamente, pessoal. E é amor. É o que a gente precisa, é o que a gente precisa receber e oferecer. É amor, é fraternidade. E com isso a gente vai avançando moralmente nessa longa jornada da vida. Perfeito. E aí, mais uma colocação. Estando o espírito mais feliz no espaço que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz. Então é isso um pouco que a gente acabou de falar, né? Poxa, mas ele deixou a Terra, ele vai ficar privado da felicidade só porque ele morreu? Não necessariamente. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo. O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que nosso turno também seremos. Então é isso que a gente acabou de falar, pessoal. A gente pode expressar a nossa alegria, a nossa felicidade, a gente pode expressar a nossa saudade, a gente pode, em um primeiro momento, experienciar a nossa tristeza, porque isso faz parte do processo. Agora, quando isso deixa de ser
um processo e passa a se tornar um ciclo, né? Como eu disse, uma paixão excessiva, e a gente se prender de uma forma obsessiva a esses sentimentos, a essas coisas, e se recusar a deixar isso ir embora, a desfazer certos laços, isso não faz bem pra gente e nem para o espírito que partiu, né? Porém, se a gente nutrir bons sentimentos, boas atitudes, aquele amor, a saudade bacana, isso faz bem tanto para a gente quanto para os espíritos que se vão, como a Luísa trouxe. E façamos ainda a esse propósito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em uma penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? É isso que acontece. Às vezes a gente está aqui nessa situação, nesse mundo que acontecem coisas boas, mas também acontecem coisas ruins. A gente vê pessoas em estados de saúde, às vezes, comprometidos. E, de certa forma, quando a gente vê o espírito indo embora do corpo, ou desencarnando, ou falecendo, uma parte da gente, a gente pensa, nossa, finalmente ele vai ter o descanso merecido, finalmente essa pessoa vai ter o tratamento que ela precisa agora. Muitas pessoas falam, né? Ah, finalmente descansou, né? Não de uma maneira maldosa, mas de uma maneira como se fosse um alívio para aquela pessoa. É como se aquela pessoa, a gente tivesse dentro da gente a certeza de que aquela pessoa vai para um lugar melhor, que ela vai alcançar felicidade, vai encontrar cura para as doenças. Então, assim acontece, né? E como ele diz, é temporariamente. Em breve também vai chegar a nossa hora. Em breve a gente vai poder ajudar, a gente vai ser ajudado e a gente tem a oportunidade de estar em contato com essa pessoa, né, com esse ente querido, por toda a existência, né? Porque são laços, laços de amor e laços permanecem, né? Enquanto a vida aparentemente pode acabar, essa vida material, os laços permanecem, né? E o espírito é mais forte. E aí tem mais um pouquinho. Pelas provas patentes que fornece a vida futura, da presença em torno de nós, daquele a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão e não mais abandono. O homem, por muito isolado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar. E como a gente se comunica? Com a prece, um sentimento bondoso, com bons sentimentos, bons pensamentos, né, para aqueles que a gente ama. Porque tenho certeza, pessoal, do lado de lá, né, de uma forma falando, eles estão recebendo tudo isso que a gente está mandando para lá. Então, já que isso acontece, vamos nos esforçar para mandarmos o melhor, né? Porque certamente eles estão recebendo e estão se sentindo felizes de que essa trajetória que a gente teve aqui compartilhando, né, a vida com pessoas tão bondosas e tão amáveis, ela fez a diferença, né? E ela vai continuar fazendo lá do outro lado. Não é não, Luísa? Perfeito, perfeito. É claro que o desencarne, né, que nem você falou de uma pessoa querida, de uma pessoa bondosa, dói, que nem ele fala aqui, ó, por ocasião de uma das mais legítimas dores. É legítima essa dor. Mas aí o espiritismo auxilia muito, gente. Só quem já perdeu alguém próximo sabe o quanto o espiritismo auxilia nesse momento, né? Por saber que a pessoa não sumiu, ela ainda está lá, do jeitinho que ela estava aqui, aprendendo, sendo amparada, sendo cuidada, estudando, e que a gente vai reencontrar, seja depois que a gente desencarnar, seja em outras reencarnações, né? Então isso é maravilhoso, é muito bom mesmo, para as pessoas que já perderam alguém. O espiritismo, ai, só tenho coisas boas a dizer sobre isso. Fico até emocionada. E o que que a gente tem adiante? Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Porque a gente ainda está aprendendo, né, pessoal? Então, a gente ainda tem muita impaciência. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se estivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos. Poxa, ele arrasou nessas palavras. Quando fora, quando fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se felicita, quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então, pessoal, por mais difícil que esteja a situação, é uma parte de um processo que vai valer a pena futuramente. Tenho certeza disso. E que as suas lágrimas de pedidos de ajuda, as suas orações, as suas preces, elas estão sendo ouvidas. Tanto por aqueles que vocês amam e que amam a gente,
quanto para aqueles que podem nos ajudar e que estão nos ajudando. Então, como a Luísa disse, né? Poxa, o trabalho do Evangelho no Lar é algo que faz completamente a diferença no nosso ambiente material e no ambiente espiritual, né? É uma porta que a gente abre para que a ajuda chegue, para que as boas energias, tanto nossas, vão para o lado de lá e que venham as deles para o lado de cá. Então, são certas atitudes que oferecem, em uma palavra, a cura, né? Tanto para quem está aqui quanto para quem está lá, em uma troca, pessoal, de coisas positivas, né? Uma troca de uma palavra, amor, né? Sim. E às vezes até parece absurdo que a gente fala isso, né? Tipo, ai, as coisas que você tá passando vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Ai, quem tá passando por determinadas situações, ouve isso e fala, para, que não Exatamente. é, parece um absurdo. Mas depois que a gente já passou, realmente a gente olha pra trás e entende, né? É, e vou dar um exemplo próprio. É, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe ficou doente. Foram 15 anos de doença até ela desencarnar. Foi muito difícil para ela, para mim, para minha família toda. E foram muitos anos difíceis porque fui eu que cuidei dela, eu e meu irmão, duas crianças. Foram anos dolorosos. E quando eu olho para isso hoje, eu entendo o quanto isso foi dolorido, claro, e o quanto isso foi importante para eu ser a pessoa que eu sou hoje. E o quanto isso foi importante para minha mãe se tornar a pessoa que ela é, inclusive desencarnada. E o quanto isso foi importante para o meu irmão se tornar a pessoa que ele é hoje. Então, apesar de todas as dificuldades, que é claro que são muitas, né? Ninguém invalida a dificuldade, mas isso garante que a gente se torne o que é hoje, com todas as qualidades e forças que a gente tem. Então, é isso que o Espiritismo mostra pra gente, que a gente sempre evolui, a gente nunca regride, a gente sempre evolui. E tudo que a gente evolui é por conta daquilo que a gente passou, tanto das coisas ruins quanto das coisas boas. Então, a gente precisa olhar para isso de maneira não só grata, mas de maneira a abraçar a nossa história, porque a gente não tá sozinho e a gente, ao invés de olhar para as partes, só para as partes ruins, a gente tem que olhar para aquilo que nos curou também, porque é isso que a gente precisa lembrar da nossa caminhada e do nosso processo, né? Então isso é muito bonito. Exatamente. Pessoal, é a tempestade antes do arco-íris e a noite antes do dia. Por É mais isso. difícil que esteja, vai valer a pena e vai trazer transformação e aprendizado, tenho certeza. Sim. E é isso, galerinha. Olha como a gente fechou de um jeito bonito, né, Thiago? Nossa, meu Deus! Sim, eu tô até com medo de fazer uma piadinha Tá do com clima. um clima bonito. Já acabamos. As referências são essas. É isso. Acho que espero que tenha sido legal. Comentem, Com compartilhem. certeza. Compartilham, acho que é. Curtam. Eu tô falando bem Espalhem. errado, né, galera? Ah, isso aí. Espalhem pra galera. Espalhem, é isso. A gente é desse jeitinho mesmo, a gente faz piadas mesmo, mas a gente fala sério também, né mesmo, Thiago? Com certeza, seriedade em pessoa. Super, Mas, super seriedade. pessoal, espalhem aí para pessoas que você acham que precisam ouvir essas coisas, que estão abertas a esse tipo de mensagem. Compartilhem com a gente aquilo que vocês acham, aquilo que vocês pensam, independente de se forem de outras religiões. É bem legal a gente aprender sobre várias perspectivas. Aqui é um espaço aberto para todo mundo. E é um projeto construído em conjunto com cada um de nós também que está ouvindo, que está, seja do plano de lá, do plano de cá, a galera que está aí participando, Sim. todo mundo junto. Alguém que já desencarnou, se conseguir escrever, vai ser, nossa, É, vai ser maravilhoso. E se você que é de outra religião, e fala pra gente sobre a vida após a morte, sobre a sua religião, eu acho que esse é um assunto excelente pra gente sim, conversar com outras religiões, né? Que cada uma tem uma visão diferente, eu acho bem legal. com certeza. E é isso, vamos fazer a nossa prece final? Vamos fazer a nota decimal. Eu faço então. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus por mais essa oportunidade da gente se reunir, da gente estudar com leveza, com felicidade. A gente pôde fazer essa reunião tão legal. Muito obrigada, Senhor. Obrigada à espiritualidade. Que Jesus esteja conosco sempre, nos auxiliando, que a gente possa colocar em prática os ensinamentos de Jesus, sempre com muito amor e carinho. Muito obrigada. Que assim seja. É isso, É galera. isso.
Um beijo. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Até mais.